E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui pro canal. E esse aqui vai ser o nosso último vídeo da saga do Clean Architecture. Então, eu parei no último vídeo, né, que já faz alguns dias que eu fiz. Eu já fiz as alterações que eu falei que eu ia fazer para melhorar aqui a questão da controller, né, nosso response lá na API. Então, eu já deixei ele meio pronto aqui para poder deixar o vídeo um pouco mais curto, mas eu vou explicar o que eu implementei aqui, tá? A nossa API, ela só estava retornando aqui um direto, né, dentro do método OK aqui, já a chamada para o serviço. Por exemplo, aqui quando ele retornava a lista de funcionários, aqui dentro do return OK eu já chamava o método retornando. Só que é bom a gente melhorar essa resposta, né, deixar ela mais limpa, principalmente quando ocorrer exceções. Então eu vou rodar minha aplicação aqui e vou fazer um teste com vocês para vocês verem como é que está atualmente. Só deixa eu colocar para iniciar aqui a minha API, né? Colocar ela como projeto inicial. Aqui. Então vocês vão entender aqui o porquê que eu fiz a melhoria. E também é uma boa prática, né? Você melhorar o seu response ali na API. Então, por exemplo, esse daqui foi a melhoria que eu já fiz, tá? Eu vou explicar o código daqui a pouco. Ele está retornando normal lá, os dois usuários. Retornou OK, não teve nenhuma exceção. A requisição foi bem sucedida e não teve nenhuma mensagem de erro aqui. Beleza. Só que eu deixei de propósito uma implementação aqui errada, né? Que é quando a gente vai, por exemplo, obter um usuário por ID lá no banco, mas eu vou colocar um ID que não existe lá ainda. Então, quando ele for fazer a requisição, olha o jeito que está retornando aqui. Ele deu a mensagem que o funcionário não foi encontrado, mas retornou aqui um monte de coisa aqui poluindo o nosso response, né? Acaba ficando um negócio muito feio. Então o que eu fiz aqui foi adicionar, eu vou parar aqui a aplicação, melhorar esse retorno aqui, ó. Eu vou descomentar essa linha aqui. Então como é que vai ficar aqui agora? Eu tenho uma classe que eu criei aqui que se chama o result. Então essa classe aqui, result, ela vai ser o nosso response customizado, ó. Então, por exemplo, eu passo um objeto aqui de um tipo T, né, um tipo genérico. Pode ser qualquer coisa, pode ser um booleano, pode ser uma lista de objetos, pode ser um inteiro, qualquer coisa. Tá? Ele está implementando essa interface aqui do iResult, que é onde eu vou ter uma lista de mensagens, caso você tenha lance um erro e você pode jogar mensagens ali dentro. Uma propriedade booleana aqui, success, se deu certo a requisição, né? Pode ser que deu um requat, pode ser que a requisição não foi bem sucedida, né? Então você dá um return false. O data, que é propriamente dito o retorno do dado. Então se você foi no banco e retornou uma lista de pessoas, então você vai jogar essa lista aqui, né? A exception, que você pode jogar uma exception aqui dentro caso você quiser, e um int que vai ser o nosso código, que daí você pode retornar um código 200, um código 300, 500, código 200, 201, 400, 401 e 500, por exemplo. Então aqui ficou a implementação dela, né? Deixa eu pegar aqui o meu services, por exemplo, aqui, ó, quando eu estou obtendo o funcionário por ID, bem aqui. Então, do jeito que está aqui, o que estava acontecendo? Ele estava indo no banco, estava tentando pegar o funcionário, né? Caso o funcionário não existisse, então ele lançava um exception e ficava aquele retorno feio lá que a gente acabou de ver. E com essa implementação aqui, ó, eu deixei ela de propósito para vocês verem a diferença que vai ficar, né? O nosso retorno lá. Então o que eu estou fazendo? Ó, vai no banco, pega e verifique se existe esse usuário que foi informado pelo ID. Se ele não existir, simplesmente retorna aqui um tresult do tipo funcionário DTO, que eu estou falando que esse método vai retornar um result de funcionário DTO, e dá uma mensagem de falha, apresentando essa mensagem aqui de funcionário não encontrado. Então quando ele cair nesse método de falha aqui, ele vai cair nesse método aqui, ó. Eu tenho vários repetidos, só que com assinaturas diferentes. Então ele vai retornar uma falha com uma mensagem que eu coloquei lá. Vou colocar que a requisição não teve sucesso, né? Foi uma requisição mal sucedida. E a mensagem que eu coloquei aqui, ó, que vai ser funcionário não encontrado. Então vai ficar um retorno bem melhor.
um retorno mais limpo pra gente, né? Então eu vou rodar aqui a aplicação de novo. Vamos ver se não vai abriu na minha outra tela aqui. E agora eu vou tentar procurar de novo aquele funcionário pelo ID, né? Um ID que não existe lá no banco. Vou dar aqui um try out, vou jogar o ID. Ele foi até o banco e não encontrou o funcionário, mas olha a diferença agora aqui do nosso retorno, né? Eu dei uma mensagem, o código aqui eu até esqueci de colocar, eu poderia colocar. Não teve aqui exception, né? Não quis colocar. O dado veio nulo porque ele não achou ninguém. O sucesso deu falso porque não teve êxito, né, nessa requisição aqui. E a mensagem aqui eu adicionei, né, que o funcionário não foi encontrado. Então veja que fica um retorno bem mais limpo, né, do que aquele que ficar jogando exception aqui. Lá na nossa controller, né, ele fica retornando um negócio feio. Tá bom? Uma outra melhoria que eu fiz aqui. Aí, claro, né, eu registrei aqui essa classe do result aqui, né? Coloquei ela no escopo e esse método já está sendo usado aqui na nossa classe program, né? Que é o add application aqui. Então ele já está registrando também tanto aqui a nossa classe de implementação e abstração. Tá bom? E uma outra coisa que eu fiz aqui no nosso serviço foi a questão de enviar um e-mail. Então, por exemplo, assim que você cria um usuário, né? Se deu tudo certo na criação, passou na validação, inseriu no banco, ele envia um e-mail. Então, eu criei esse método aqui, enviar e-mail, onde você vai passar no parâmetro dele um funcionário e ele vai chamar o método send, tá bom? Que é para enviar o e-mail efetivamente. Aqui eu comentei só para ele não ficar dando um erro, tá? Mas aqui seriam as configurações padrões para você poder enviar um e-mail, onde você tem que passar os tuas propriedades lá de configuração do teu serviço de e-mail, tá? E eu só deixei um complete task aqui só para ele deixar passar. Mas aqui você poderia ter feito a implementação, por exemplo, de um envio de e-mail dando boas-vindas assim que a pessoa se cadastra lá no teu sistema, por exemplo, né? Foi só uma ideia. Então, foi só isso daqui, tá? Eu implementei ele nessa camada aqui de Infrastructure Service, onde eu poderia colocar configurações de serviços externos, né? Por exemplo, envio de e-mail, se comunicar com outro serviço externo, uma outra API, por exemplo, poderia configurar mais aqui nessa parte de infrastructure, né? Configuração de pagamento, né? Tipo, a infra de como que eu vou me comunicar ali, por exemplo, com a API do PayPal, eu poderia configurar nessa camada de infrastructure aqui, tá bom? E então eu implementei ele aqui, né? Essa classe aqui do email service que está implementando o meu email service que eu coloquei aqui na camadinha aqui de application dentro da nossa pastinha abstraction onde fica nossas interfaces, tá? Então ficou bem melhor o nosso código aqui, né? A implementação usando o result. Esse aqui, na verdade, eu vi uma implementação com esse modelo aqui, achei muito bom e estou usando nos meus projetos agora. Os retornos ali na controller, na API fica muito mais elegante, muito mais performático, fácil de ler, de entender, né? Não fica aquela coisa feia assim, bruta, que nem, por exemplo, quando acaba sendo lançado um exception, tá bom? Por esse vídeo que eu mais queria mostrar era só essa implementação aí, é meio que um vídeo bônus, né? Porque na verdade o projeto acabou no último vídeo, né? Isso aqui é só um complemento para finalizar aqui a nossa saga de Clean Architecture. E ficou um projeto relativamente pequeno, mais simples, né? Bem limpo, cada camada tendo as suas responsabilidades, cada classe fazendo o que tem que fazer, né? Tentei o máximo possível aqui não ferir os princípios SOLID, né? Tipo, não tem métodos fazendo coisas que não deveria fazer, classes fazendo coisas que não deveria fazer, por exemplo. Então tá bem limpo, dá para vocês usar como exemplo, estudar, baixar aí, debugar, entender o fluxo do código, o projeto, né? Fazer inserção, tudo. E com isso vocês irem aí estudando e sempre utilizando boas práticas aí nos projetos, tanto pessoal quanto dentro da empresa que vocês trabalham, beleza? Por esse vídeo é isso, já vou deixar o link do GitHub dele na descrição e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!